Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, o podcast que você quer ver. Hoje é um episódio especial porque nós estamos no Dia Nacional da Prevenção de Acidentes. Esse profissional que está comigo hoje, ele veio do Ceará, veio trabalhar aqui em São Paulo e eu aproveitei a agenda dele porque ele é especial, ele é um mestre, ele é conhecedor e eu queria ter ele comigo e ele conseguiu um espacinho na agenda dele. Então hoje comigo aqui, Gilval Menezes, mas antes, vai lá no YouTube, dá o sinal, toca o sinalzinho, toca aquele sininho, faz um like, nós precisamos desse seu apoio para continuar esse projeto do Mask TV. É isso mesmo, né? Oi, pessoal, vou parar a gravação do Mask TV aqui um pouquinho só para deixar um recado para você. Quer divulgar sua marca, seu produto ou serviço? O Mask TV Podcast é semanal e já atingiu mais de 1,5 milhão de visualizações. Já conta com 113 episódios. E se você quiser apoiar ou patrocinar o nosso podcast, é só falar comigo. Eu vou preparar um plano de mídia especial que vai encantar a audiência com seus produtos e serviços. Acesse o link abaixo e fale comigo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui. E é um prazer ter você aqui comigo hoje, Gilval Menezes. Muito obrigado pelo convite, Rômulo. Que honra estar aqui com você. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Fantástico o trabalho. A gente precisa dar voz à segurança do trabalho. E que voz que você está dando? Um vozeirão. Todo mundo fala do vozeirão, né? Eu estou aproveitando o vozeirão. Eu estou tão honrado de você aproveitar um tempo do seu trabalho aqui em São Paulo para gravar aqui comigo. Fantástico. Eu adoro São Paulo. As pessoas dizem, não, São Paulo e tal. Cara, eu adoro isso aqui. Mas Fortaleza é maravilhoso, né? Eu sou suspeito. Eu gosto do Brasil todo. Nossa, eu amo nosso país. Nosso país todo, não consigo achar nenhuma cidade feia. Eu tenho viajado pra caramba, conhecido muita coisa. É uma honra muito grande. Eu tenho sido abençoado com esse trabalho que eu estou fazendo, conhecendo o Brasil todo. E nosso país é lindo demais. É maravilhoso. Sim. A gente olhar as culturas, a pluralidade, a cada lugar que você vai, você vê que, poxa, eu não imaginava que tinha isso aqui no Brasil. Não é? Sim, sotaques, sabores, bebidas, né? Isso tudo é muito legal. A gente viajar 4 horas de avião e falar a mesma língua. É verdade. Isso é fantástico. Eu, como consultor também na área, viajo bastante e aquela história, eu aproveito um pouquinho das viagens para conhecer a cultura de cada lugar. Lógico, aquilo que você falou, às vezes é 1 horinha, 2 horinhas, às vezes eu estava em Recife querendo conhecer um lugar, levantava de madrugada para poder visitar, para poder encaixar na agenda. Eu queria ter essa energia, Rômulo. Eu queria fazer mais turismo, mas eu não consigo. É muito trabalho. Né? Meus dias são muito intensos. Quem acompanha um treinamento meu, sabe que eu me dou muito, eu entrego muito e no final do dia eu só quero cama. As pessoas às vezes me chamam, vamos tomar uma cerveja, vamos não sei o quê. E eu digo, por favor, me deixa ir pro hotel, eu quero dormir, porque eu sou rato de hotel. As pessoas querem confraternizar às vezes, né? Com toda mundo, razão. Com toda razão, né? Mas às vezes, por exemplo, o Gilval, ele tá fazendo um trabalho aqui em São Paulo, então eu aproveitei um tempinho dele, o dia inteiro trabalhando, em pé, dando treinamento, é cansativo, falando para gravar aqui comigo. Eu sempre faço uma pergunta para o meu convidado, você não vai ficar fora dela. Bora lá. Quando que você chegou na Terra e por que você veio à Terra? Uau! Eu cheguei à Terra num domingo, 7 de novembro, o ano era 1971, com muito orgulho. Um domingo, a minha família, eu venho de uma família muito católica, na hora da elevação, meu pai entrou na igreja e chamou minha avó e disse, nasceu! Nasceu! E todo mundo olhou para trás e aí viu aquele homem emocionado, né? E ele ainda gritou lá de trás da igreja, e é homem! Porque na época não tinha ultrassonografia, né? Foi assim que eu vim. Isso era na cidade de Crato, no sul do Ceará. Eu sou cratense, com 1 mês de nascido, minha mãe fortalezense, imagina o interior do Ceará em 1971, minha mãe disse, eu não aguento mais. Passou o resguardo,
Minha mãe voltou para Fortaleza, eu me criei, cresci em Fortaleza. Este sotaque que eu tenho é o sotaque típico da região metropolitana de Fortaleza. E por que eu vim ao mundo? A gente vai se desenvolvendo, né? Eu acho que eu vim ao mundo, em primeiro lugar, para aprender. Eu sou um eterno aprendiz e, em seguida, eu tenho que devolver algo ao mundo com o que eu aprendi. Eu acho que esse devolver algo ao mundo é tentar fazer o mundo melhor. É isso que eu estou tentando fazer nas empresas. Deixar as empresas melhores, mais seguras. Mas aí a gente precisa entrar no conceito, né, do que é mais seguro. Você é feliz com essa... eu vou pegar um exemplo. Quando você estava no colégio cearense, você pensava desse jeito já? Não. O que você queria ser lá? Com os 10? Nada. Não tinha uma ideia? Não. Eu não tinha nenhuma ideia do que é que eu seria. Se é que eu seria alguma coisa útil para o mundo. Né? Não fazia a menor ideia do que eu seria. A única coisa que eu tinha consciência na minha infância, pré-adolescência, eu acho que não sei se tem uma palavra ideal isso, mas a língua inglesa traz isso. Eu era um loser, né? E aí eu achava que eu não ia ser nada. Não tinha nenhuma esperança. Tua mãe e teu pai faziam o que profissionalmente? Bom, minha mãe até hoje trabalha, ela é uma assistente administrativo, trabalha no Conselho Regional de Engenharia do Ceará, trabalha lá há muitos anos e ela tem muito orgulho de ter um filho engenheiro, uma filha, minha irmã é engenheira também, e ela até hoje trabalha, é ativa nas redes sociais e tudo. Meu pai, ele deixou essa terra aqui quando eu tinha 5 anos de idade, né? Eu tenho muito pouca lembrança do meu pai e sou um menino criado praticamente pelos avós. Os avós, eles têm uma força muito grande nas nossas vidas, que é incrível. Você tinha uma estrutura de família, apesar de ser humilde, que te permitia estudar, né? Sim. Cuidar da sua evolução profissional. Sim. Eu fui muito abençoado, Rômulo, com a minha família. Quando meu pai saiu da nossa vida, né? Meu avô nos acolheu e tudo, e fez o papel de pai e nos deu tudo que podia, me colocou no que na época era a melhor escola de Fortaleza, um colégio marista e tudo, pagou minha faculdade, fiz faculdade de engenharia civil na faculdade né? particular Unifor, que eu tenho muito orgulho de ter sido formado na Unifor, fiz minha pós-graduação em engenharia de segurança lá na Unifor. É verdade. Né? Minha filha estuda na Unifor, né? Ela faz biomedicina e eu tenho muito orgulho de tudo isso e tive uma base familiar muito sólida. Eles me deram tudo do bom e do melhor que eles podiam dentro da classe média que a gente era. Naquele momento. Em 95, quando você foi fazer engenharia, você foi fazer porque era uma aptidão vocacional? Qual foi a tua escolha para fazer engenharia civil? Uau, vamos lá. Eu sempre fui um péssimo aluno em matemática. Eu também. Então, da 6ª série até o 3º ano do 2º grau, que hoje é ensino médio, eu fiquei de recuperação em matemática. Quando chegou no 3º ano, né, eu ainda me sentindo um loser, eu dizia, o que eu vou ser da vida? Né? E aí me veio uma ideia assim, por que eu não posso aprender matemática? Por que eu sou tão ruim em matemática? E aí, assim, eu tinha um grande amigo que tinha acabado de passar na faculdade de engenharia civil. E eu feliz com ele na faculdade, eu no 3º ano, ele na faculdade, eu disse, bicho, o que é esse negócio de engenharia civil aí e tal? E ele me falou o que era. Eu disse, por que eu não faço engenharia civil?
que aí é uma chance de eu me reconciliar com a matemática, né? E aí eu, de cabeça dura, entrei na engenharia civil e eu disse, agora, por bem ou por mal, eu vou aprender matemática. Porque na engenharia, a matemática se chama cálculo e você tem 5 disciplinas de cálculo. E em algum momento, depois de levar algumas porradas, na faculdade eu consegui aprender o tal do cálculo e aprendi a gostar, a amar a engenharia. Então foi assim, forçado. Foi forçado. Eu me desafiei e disse, eu vou conseguir isso. E aí começou um despertar que talvez eu pensasse assim, eu não sou tão loser assim, eu acho que eu tenho serventia para esse mundo. Sabe o que é o mais interessante quando você diz isso? Que às vezes a pessoa fala de vocação e de aptidão para determinadas coisas, e existe naturalmente em todo mundo. Mas existe também o impulso provocado por você. Sim. Né? Se você tinha essa realidade, você impulsionou uma aptidão que talvez não era e fez ela surgir. Foi, Porque você fez civil, elétrica, toda a área da engenharia, você conhece tudo, manutenção. Né? Então, eu fiz engenharia civil, comecei a trabalhar, eu estagiei muito cedo, então minha mãe me ajudou a arrumar o primeiro estágio, minha mãe trabalhando no CREA, né? Conselho Regional de Engenharia, arrumou para mim um estágio, falou com uma amiga que tinha o irmão trabalhando numa grande construtora de Fortaleza, então eu comecei a estagiar numa das maiores construtoras de Fortaleza na época e comecei a adorar aquela vida de construção civil. E eu gostei de aprender com os serventes, os pedreiros, os bombeiros hidráulicos. Olha a semente plantada que nós vamos fazer um link daqui a pouco com o HOP e as novas visões de segurança. Eu comecei a aprender com aqueles caras. Porque eu estava estudando tudo na faculdade e tal, e os caras me ensinavam como era na prática. E eu disse, putz, aquele negócio de resistência dos materiais que tem um gráfico assim, olha como é na prática aqui e tal, e os pedreiros, o carpinteiro me ensinava como é que ele montava aqui, eu ligava a teoria com a prática e tal. E aí eu trabalhei muito tempo com construção civil, me formei, tive a grande honra de ser contratado. Na semana da minha colação de grau, eu já estava com a minha carteira assinada na construtora e trabalhei ali e foi um mestre de obras que me indicou para o engenheiro que chegou e disse, olha, nós vamos perder um cara aí, ele está se formando, ele não vai mais poder ser estagiário, nós vamos perder. E o engenheiro, que era o gerente técnico da construtora, que tinha recém-chegado, nem me conhecia, e ele me chamou para entrevista e pá, consegui. E aí o lance da engenharia elétrica e mecânica entrou na marra depois que eu saí da construção civil e fui trabalhar na área de gás. Na Nacional Gás, né? Eu trabalhei na Nacional Gás, uma empresa 23 anos, do grupo Edson Queiroz, legitimamente cearense. Trabalhei por 23 anos, porque eu sou muito fiel nas minhas relações. Eu gosto de relações longevas. E trabalhei lá, e lá não existe a engenharia de gás. Você faz a engenharia geral. E eu tive que aprender um pouquinho de elétrica para a gente ver SPDA, para a gente ver toda a parte, né, da NR10 na prática. E aí tive que aprender NR13. Então, aprender na prática, que diabos é uma PMTA? Como é que eu faço isso? E ia lá falar com o operador de gás, como é que ele manobrava. Então, essa parte da engenharia, eu fiquei muitos anos conseguindo trafegar entre a teoria dos livros, as normas e as práticas que os caras faziam lá. Então, toda essa parte de engenharia, eu tive a chance de mergulhar na teoria e na prática através do meu trabalho.
Eu acho que quando eu vejo que você saiu da faculdade, encarregado de manutenção na construtora, tudo isso te leva já exatamente para tudo isso, né? Onde você mergulhando na manutenção, você já está diretamente ligado a todos os aspectos da engenharia. Sim, E aí, para ir para a Nacional Gás, tanto tempo, 23 anos numa 23 anos empresa. com muito orgulho. Muito orgulho, porque às vezes a pessoa passa 23 anos, você teve uma carreira ali dentro, Sim, né? A sim. gente foi vendo você alçar degrau para o degrau até chegar. Subi, desci, subi de novo, fiquei estagnado. Teve de tudo lá. E Teve hoje é de consultor tudo. na segurança diferente. Na segurança diferente. Essa é uma liberdade, um desejo seu de poder pegar toda a tua experiência, tua vivência empírica, como você acabou de dizer, e colocar para o mundo? Hoje é. Eu não tinha planos, eu não me achava empreendedor. Eu vou ser CLT o resto da minha vida. Não tenho essa coisa de empreendedor. Mas a gente fica querendo hoje dizer o que é que nós vamos ser senhores do nosso futuro e tal, porque a gente vive lendo autoajuda e diz isso. Cara, a gente não sabe o dia de amanhã. Então eu estava bem tranquilo no meu CLT. E aí, bom, resumindo, veio a chance de ser consultor. Eu saí da Nacional Gás, já tinha o CNPJ, já tinha sido convidado pelo Hugo, pelo Paulo, para a gente abrir uma empresa. E eu disse, vocês são malucos, pô. Não, vamos abrir a empresa, tem aí, os caras estão chamando a gente. Vamos lá, a gente não pode recusar. E a gente montou, já tinha um CNPJ. Então, quando eu saí da Nacional Gás, cara, na semana seguinte eu já estava prestando serviço, eu estava dentro da Gerdau dando uma palestra. Na outra semana eu fui para Kimberly-Clark para dar outra palestra e depois começaram a aparecer uns treinamentos, o Incompany a gente já fazia online. E, cara, isso tudo se abriu para mim, assim, de bandeja. E aí a gente agarra, né? A gente não deixa essas oportunidades passar. Não deixa. Eu até falei que é um desafio para mim aqui hoje, porque o Hugo, Paulo, Carlos Augusto Nunes, todo esse pessoal que está com você vai estar vendo, estou numa prova de fogo aqui hoje. Se o seu trabalho fosse seu autorretrato, você assinaria? Sim, com Você certeza. sabe que esse é um texto seu, que está num post seu. Sim, lembrei agora. Sobre, né, agora. a imagem do Van Gogh. Exatamente, eu assinaria. Isso que é o mais incrível da vida, né? Dentro da sua trajetória, você assinar o teu autorretrato. Isso, eu assino. Ele é meu e eu assino com muito orgulho. Por que segurança diferente? Porque a gente quer fazer diferente, porque a gente faz diferente, porque quando pedem para a gente fazer igual, a gente recusa, a gente não topa, e porque a gente é apaixonado pelo Sidney Dekker, que faz Safety Differently. Então, não tem outro nome. Tinha que ser segurança diferente. Falar de segurança diferente num universo normativo, tradicionalista, que é a segurança no Brasil, não é uma tarefa muito fácil. Não. Você questiona determinadas tradicionalidades e conservadorismo da área que assustam às vezes. Então, você se posicionar como uma nova visão num mundo tão tradicional é difícil? Muito. Não assusta a empresa? Muito. Eu não quero esse cara falando de algo que vai mudar a cultura dos meus empregados. Sim. Assusta muito. Temos muitas reuniões onde, depois da primeira reunião, a pessoa diz, não, absolutamente. Eu não quero você dentro da empresa para dizer que nós cometemos erros. Nós não podemos dizer isso. E eu digo, sinto muito. Eu sinto muito, mas o senhor está perdendo uma oportunidade enorme. E eles dizem, não, a gente não quer isso. Eu digo, fica tranquilo. Aí acontece que um ano depois, essa pessoa me liga e diz, olha, eu acho que a gente está pronto. Aquilo que você falou agora está fazendo sentido para mim. Você tem um tempo na agenda para você voltar para a minha empresa? Eu disse, com o maior prazer.
Com o maior prazer. Como o contrário também acontece. Ele diz, olha, que tal você vir aqui, a gente está tendo muito acidente, e a gente queria vir aqui para você falar com os operadores. Eu digo, claro, eu posso ir. E os gerentes vão estar também na sala? Ele diz, não, não vão. Nossa, mas você quer que eu fale só com os operadores? É. Os gerentes não precisam estar dentro da sala. Mas você quer... acho que eu estou entendendo. Você quer tipo que eu peça para eles terem mais atenção e tal, que eles... Você quer uma palestra que emocione e que diga que eles têm que estar lá, presentes e tal? É isso! Eu digo, sabe, eu não faço. Chama os supervisores para dentro da sala também, chama os gerentes, por favor, chama os diretores. Eu quero muito falar com eles também. Porque eu quero dizer que todo mundo é falível, inclusive o CEO da empresa. E às vezes as pessoas dizem, não, a gente não te quer aqui para você falar isso. Eu vi que você fala que a segurança diferente ela é moderna e atual. Atual. Né? E talvez essa é a necessidade dessa atualidade para quem está desconhecendo as possibilidades disso. Exatamente. Porque está diretamente ligado a decisões. Né? A segurança diferente ela tem uma força da decisão que será tomada, não só por uma questão operacional, mas também por uma questão de liderança. Sim, decisões da liderança. Até sim. porque quem é o responsável para suportar as tolerâncias do risco? É uma liderança, uma alta liderança. São todos são responsáveis para entender essa dinâmica da tolerância ao risco, porque ela é variável. Essa é a questão que muitas pessoas sentem dificuldade de entender essa dinâmica. Mas não está o CEO, no colo do CEO, decidir se para, se não para, se faz, se não faz, se vai em frente ou não vai em frente pelos impactos que aquele movimento poderia gerar? Nem sempre. Eu gosto de ver isso de uma forma relativa. Existe a tal da tolerância ao risco, como o oposto seria o apetite pelo risco. E isso não é estático. À medida que as empresas vão evoluindo e experimentando, essa tolerância ao risco vai mudando, vai se ampliando. Tem um fenômeno social chamado homeostase do risco. Quanto mais eu faço, mais dá certo. Isso existe desde do início da mineração, quando os caras trocaram os passarinhos na gaiola pela lâmpada de Davi. Então eles desciam mais e aí acontecia mais acidentes. Mas quanto mais eu vou e vai dando certo, mais eu vou esticando a corda. E aí a homeostase do risco acontece. E a psicologia social estuda isso muito. Eu curto muito a abordagem do Sidney Dekker, que ele fala que olha o coletivo, ele diz que a organização como um todo, ela vai à deriva para o fracasso. Sidney Dekker tem um livro chamado Drift into Failure, que ele diz a deriva ao fracasso. Então não é o CEO. Não adianta a gente tirar do operador e jogar isso no colo do CEO. Porque, bora lembrar do segundo princípio do Hoppe. Culpar não resolve nada. Então, não é só tirar da mão do operador e jogar isso num nível ou vários níveis acima. Vamos ver a segurança de uma forma coletiva. Essa é a proposta da gente e é muito difícil fazer isso. Eu imagino. Agora, você tem um modelo de trabalho que faz com que essa nova visão de segurança seja implementada Sim. de uma forma extremamente tranquila, gradativa e constante. Sim. Eu sei que agora o Sidney Dekker eu conheci por sua causa, através do livro, e agora eu sei que dia 5 de agosto vai ter uma webinar importante. Aliás, eu me inscrevi, tá? Joia. Aliás, acho que até acabou a inscrição, porque a hora que você divulgou, muita gente já estava ali se inscrevendo para participar desse momento maravilhoso. Sim, a gente
ele foi muito gentil, está sendo muito gentil em fazer esse evento para o Brasil. O Sidney Dekker tem um carinho enorme pelo Brasil, isso muito pelo Paulo Gomes, que conhece, tem contato com ele lá na Austrália, isso muito por causa do Hugo também, que já, junto com o Paulo, tinham organizado, e o Sidney Dekker já falou para o Brasil uma vez, e o Paulo, lá na Austrália, conversando com ele, né, e disse, pô, Sidney, você não fez ainda, nunca mais fez nada para a gente? Ele disse, tá bom, vamos organizar um webinar, e eu quero falar sobre cultura justa restaurativa, que é o trabalho que eu estou me especializando agora. Eu quero falar isso para o Brasil. Então a gente vai fazer isso ao vivo, 19h, com tradução simultânea para quem não tem a honra de Entender o inglês, entender né? o inglês. A gente tem um grande parceiro, né, que faz essa tradução simultânea, e vai ser um momento muito mágico. Eu imagino, e eu vi um trecho da divulgação. Precisamos compreender como tomamos decisões, como funcionam sistemas complexos e como acidentes realmente acontecem. Imagina, a gente teve um acidente, vamos entrar nessa hipótese aqui, e a pessoa se machucou, alguém sente que contribuiu para o acidente, o líder desse time se sente culpado porque ele permitiu, porque ele tolerou que isso acontecesse. Sabe, o clima sempre pesa, o clima fica ruim. Como é que a gente restaura? Como é que a gente volta? E aí tem a ver com o conceito de resiliência também. Claro. Como é que a gente volta para o estado anterior, restaura aquele clima organizacional e bola para frente, e agora vamos aprender com o que aconteceu? E aí entra o terceiro princípio do Hop. Aprender e melhorar são vitais. Tudo está interligado. E a gente pode falar daqui a pouco sobre verbos que a gente não costuma a conjugar na segurança do trabalho. Um deles, restaurar. Tem outros. A gente pode falar deles daqui a pouco. É muito interessante quando você fala dessa restauração que é necessária por um movimento ligado a uma comunicação, a alguma cultura de segurança. Certo. Nós que trabalhamos com isso, a gente vê situações que poderiam ter sido restauradas e que não foram restauradas e que se perderam. Tem uma questão aqui, por que a gente precisa punir? Eu estou fazendo uma coxa de retalhos com você, mas Sim. bem dentro. Mas por que a gente precisa punir, já que você está falando de restaurar a cultura, de regenerar comportamentos, de aproveitar movimentos mais inteligentes da segurança? Você acabou de falar do Richard Kurk, quando você fala de resiliência, que ele é um guru seu também, que eu sei que você gosta muito. Ele é maravilhoso para falar da resiliência, que é uma necessidade. Mas por que as empresas precisam punir, então? Eu me fiz essa pergunta durante muito tempo. Como eu não tenho formação em psicologia, me faltava isso, eu tinha um gap. E eu me perguntava, por que as empresas têm essa necessidade de punir? E eu olhava para dentro de mim, por que eu, no passado, fiquei feliz quando alguém sofreu uma punição? Porque de onde vem isso tudo que é muito cruel? E um belo dia, isso tudo foi respondido quando eu li o livro do indiano Nipin Anand, que eu tive a grande honra de tomar uma cerveja com ele no Rio de Janeiro em novembro do ano passado. E antes eu passei um dia todinho com ele fazendo um curso com o Nipin Anand e o Pedro Ferreira. E à noite fomos tomar uma cerveja e ele lançou um livro chamado Nós Estamos Aprendendo com os Acidentes? Are We Learning from Accidents? E aí ele trouxe, nossa, Rômulo, ele trouxe Jung. E aí ele disse, nós temos a necessidade de punir
Porque a gente projeta sobre o outro aquilo que está mal resolvido aqui dentro, as frustrações e tudo que a gente não teve coragem de colocar para fora, num divã, por exemplo, a gente projeta no outro. Então, toda essa necessidade de culpabilizar é visceral, vem de um lugar inconsciente onde a gente projeta isso. E a partir de então, que eu disse, nossa, isso foi um despertar, e eu trago isso para todo treinamento, e a gente faz isso de forma mais lúdica e tal, porque é um tema pesado. Claro. É um tema muito pesado, e Jung é pesado, então a gente tem que ter muita cautela, e a gente traz isso para o treinamento de uma forma leve, com gamificação, mas a gente observa como a gente tem uma necessidade aqui dentro, que a gente precisa domar, que a gente tem essa necessidade de culpar o outro. E o pior é que essa culpabilização ela vem, às vezes, disfarçada nas perguntas. Quando a gente vai a campo, a gente faz perguntas que, racionalmente, elas soam despretensiosas, inocentes e curiosas. Mas não, elas arrastam consigo vieses cognitivos e a gente está culpabilizando de uma forma inconsciente. É tão interessante você falar isso, que é a mais pura verdade, e até se subestima a inteligência, às vezes, de algumas pessoas nessa hora. Porque quando você está nesse processo de culpabilização, você às vezes encontra uma pessoa que está entendendo que no melindre da informação, você está me culpando. Sim. Eu posso ter um profissional mais humilde, mas a gente tem dentro da humildade a inteligência. Total. Né? Total. E o cara percebe. Isso provoca uma reatividade que não é uma reatividade ali, mas é uma reatividade que vai ser construída e vai minar talvez um monte de outras possibilidades. Sim. E aí isso, a gente, voltando para o tema cultura, isso vai permeando pela empresa e deixando tóxica a cultura da empresa. Mas a gente tem que ter muito cuidado, eu sempre falo isso nos treinamentos, quando a gente toca no tema cultura, para não ficar uma coisa abstrata, uma coisa etérea, uma coisa que está no ar, e eu respiro, sinto o cheiro da cultura, mas deixo lá. Não, não, não. Vamos trabalhar cada um no seu quinhão, né, de cultura. Como é que eu mudo a cultura a partir de amanhã? Porque tem que colocar um quê de pragmatismo nisso. Como é que eu mudo a cultura da minha organização a partir de amanhã e dando a minha contribuição? Então, essas dicas que a gente dá nos nossos treinamentos para não deixar a cultura muito terceirizada. Eu preciso esperar que venha uma empresa, não sei de onde, me cobrando em dólar para fazer um diagnóstico de não sei o quê. Cara, não espera por isso, não. Tem uma frase sua, cuidado com a mensagem que você transmite. Cuidado com a mensagem que você transmite. Ela pode ser vazia, gera descrédito, é fazer você perder a confiança de quem mais importa, o operador, o trabalhador e a linha de frente. Você está falando exatamente disso. Isso. E cuidado com a mensagem que você traz, não é só verbal. Às vezes o seu silêncio fala muito para as pessoas que estão lá ávidas por ouvir algo seu e não ouvem. Você traz um silêncio na hora que os caras queriam uma palavra diferente, uma palavra de força e tal, e você silencia. O seu olhar traz uma mensagem. Os símbolos que você promove, que você afixa nas paredes, então, tudo isso traz mensagens. Né? Então, a gente não tem a oportunidade de estudar na escola de engenharia, na escola de segurança do trabalho, toda essa questão semiótica. E quando a gente procura, sou um curioso, né, tenho estudado isso com um psicólogo social que eu curto muito, que é o professor Robert Long, que eu tive a grande chance de traduzir um livro dele. Eu, o Caio Pimenta e o Anderson Neto, a gente se juntou, 3 malucos no auge da pandemia. Então, para não pirar, a gente começou a procurar um monte de coisa para fazer e a gente traduziu o livro dele. E eu tenho feito vários módulos, aprendido com ele.
E ele fala muito disso, de semiótica, né? Então a gente traz um monte de símbolo que vai comunicando, e às vezes eu venho aqui com o meu discurso, mas o meu discurso está totalmente contrário com o que eu tenho feito e com o que eu tenho pregado e com as mensagens que eu estou afixando na parede. Com aquilo que eu estou vendo. Exatamente. E é tão difícil você mudar uma mentalidade quando eu estou vendo que tudo que você está dizendo e mostrou diz ao contrário? Descrédito. Descrédito. Eu gero descrédito. Eu te entendo isso. Você sabe que às vezes eu vejo eu passando por empresas muito conservadoras e eu penso, quando eu estou lá com teus elementos, né, da nova visão, tentando colocar naquele lugar. Cuidado, eles não são meus. Não são seus, mas assim, eu aprendo com aquilo que, né, tá ali, é de todos, mas é uma referência que eu tenho. E às vezes eu percebo que eu estou errando na minha forma, porque eu vou perder a oportunidade de implementar isso. Às vezes eu falo assim, eu preciso talvez participar de um estágio com vocês para saber esse segredo seu de levar uma mentalidade tão atual e tão moderna e tão necessária em lugares tão duros. Sim. Quando você fala que você está errando tentando, a gente vai lembrar que nós somos seres falíveis. Nós erramos todo dia, né? Então, quantas vezes eu não li esses caras e juntei aqui, fiz o meu compilado, fui a campo e não errei, não fiz uma abordagem desastrosa. É assim que a gente vai melhorando, né? Tentando fazer, indo a campo. Você é um defensor do HOP, um implementador desse projeto. Há muitos anos atrás, na GE Óleo e Gás, eu conheci o HOP. Certo. Depois eu debrucei em você, no Adilson e todo mundo para poder me aprofundar. Eu lembro que tinha até um jacarezinho que era o mascote para implementar. Falar de HOP, falar da importância do líder, de que culpar não leva a nada, do contexto dirige o comportamento, esses aspectos hoje, eles são tão fundamentais dentro de uma estrutura, mas todas as vezes que eu vejo, há um equívoco de muitas pessoas na hora de disseminar esse conceito. Você percebe isso ou não? Sim. Sim, e vejo isso com muita preocupação. Eu vejo isso com muita preocupação. Você tocou agora num ponto que me preocupa muito, que é a gente pegar os 5 princípios do HOP, que é um compilado onde traz mais um monte de outras coisas, né? E como bom americano, Todd Conklin e a turma dele empacotou em 5 princípios, que é muito mais fácil e mais prático. Mas tem gente, infelizmente, juntando, misturando coisas que são incompatíveis e levando para dar uma roupagem nova junto com coisas antigas, né? E não cola. Eu não posso, eu não tenho como falar dos 5 princípios do HOP, falar que o erro é normal, falar que nós somos seres falíveis, ir a campo e buscar um trabalho de percepção de risco, e vamos fazer aqui uma jornada de percepção de risco, vamos fazer o trabalhador prestar mais atenção, vamos fazer campanhas, e aí tem a família é muito, né, utilizada, porque a família mexe muito com a gente. Nós começamos o nosso papo falando de família. Exatamente. É um valor muito arraigado. Muito arraigado, é muito forte, pega. Mas por que eu falo sobre família? Porque eu preciso fazer com que as pessoas prestem atenção. Para quê? Para que elas não errem. Então não seria melhor ir direto no erro? Nós somos seres falíveis, não adianta você fazer campanha bonita. Eu vou continuar errando. Tentando fazer o meu melhor, tentando dar um máximo. Eu viajo 3h30 de Fortaleza para São Paulo para fazer o melhor. E ontem e hoje, eu tenho certeza que eu dei o melhor treinamento da minha vida. Eu dei o melhor treinamento da minha vida.
Só não é melhor do que eu vou dar na semana que vem. Na semana que vem vai ser o melhor ainda. Então o operador sai de casa com esse pensamento. Eu vou dar o meu melhor. Mas mesmo assim ele erra, gente. O que a gente precisa ver é como é que eu torno esse ambiente mais receptivo para o erro. Quando eu errar, não é se eu errar. Quando eu errar, aonde o sistema vai me permitir errar de forma segura. É isso. É aí que volta o restaurar. Quando eu errar, como é que o sistema volta para a trilha? Eu restauro. É a resiliência, eu volto para a caminhada. Você entendeu o sincretismo que as pessoas fazem misturando a segurança comportamental com hop? E não cola. Eu venho de escolas completamente diferentes, com pensamentos antagônicos. Não cola. É um sincretismo forçado. Olha, eu vou enlouquecer aqui agora, porque você é tudo que eu acredito em relação à cultura, em relação ao desenvolvimento humano para questões da segurança. O sincretismo que você traz com tanta força. Isso é incrível. E tem uma história, família, eu não gosto de falar, mas vou dar um exemplo. Eu não posso, por exemplo, estar dentro de uma empresa se eu sou... Porque a minha família, dentro da estrutura, foi uma família violenta e tóxica, extremamente difícil e que não é valor para mim. Como eu sei que dentro daquela empresa existem vários colaboradores que vivem numa família que não é valor. Então, quando ele vem falar que o maior valor é a família, e isso é imposto, obrigado ao cara a acreditar nisso, ele sabe que não é. E ele está calado, ele fala... Aí ele te encontra, porque você está discutindo temas abertos, e fala para você, não é o meu maior valor, eu passei por isso, por isso, por isso, por isso, eu tenho outros valores. E a gente pode ir além disso. A gente coloca uma campanha de família, tipo, volte para casa, sua família está ali esperando. E mesmo que família seja o meu maior valor, e se eles não estiverem mais aqui? Família pode ser algo maravilhoso, mas eu controlo? E se o destino que levou o meu pai quando eu tinha 5 anos de idade, e se o destino levar na mesma ventania, no mesmo golpe, se o destino levar a mulher e o filho do trabalhador e ele volta para casa e ele não tem mais ninguém. Ele dava valor à família, ele não dá mais porque ele não tem mais, porque o destino levou. Como é que esse cara se sente quando eu coloco lá aquela família cis, branca, feliz, de crianças loiras dos olhos verdes, e ele não tem mais isso, porque o destino levou? Como é que esse cara se sente? Porque todo dia, toda hora, ele vai levar uma facada da empresa enquanto durar essa campanha. É verdade o que você está dizendo. Não é ético. Eu sinto muito. Não é ético fazer isso com o intuito de mandar o trabalhador prestar mais atenção, dele ser mais seguro, ele ter um comportamento seguro a partir disso. Não. A gente pode trabalhar a família dentro da empresa de outras formas. Com toda certeza. Você tem tanta razão no que você está dizendo que cada empresa que mudar o seu jeito de olhar esse ser humano para essa realidade que você está trazendo, a assertividade das respostas para tudo que tem naquela empresa vão ser tão mais rápidas. É tão mais rápido você ter essa realidade de mostrar o homem falhando, o homem errando, o homem com as suas dificuldades, com as suas dores e ajudando ele a ser resiliente e se regenerar.
Sim. Só que nós vivemos uma época de superficialidade, né, gerada pelas redes sociais, pela Demais. inteligência, muito forte. Profissionais que também, que não têm toda a experiência que você tem, mas estão com um diploma na mão, conquistado ali agora há pouco no IAD. Como que é isso para você, essa chuva de oportunismo, às vezes, se utilizando dentro das redes sociais? Isso te incomoda? Porque você fala de coisas tão sérias, tão verdadeiras, mas você está se chocando com uma realidade superficial de pessoas que só estão usando a IA para responder uma coisa. Vamos lá. Eu vejo muita gente interessada em aprender. Eu vejo muita gente postando coisas super legais. O cara lê um capítulo do Sidney Dekker, um capítulo do Todd Conklin, e aí o cara lê um capítulo, posta e interpreta, ok, mais ou menos, dava para dar uma melhorada, mas legal. E aí isso tá divulgando. E assim, eu acho que as redes, elas têm dado muita oportunidade. Eu acho que a grande maioria é super bem intencionada e eu aplaudo isso tudo. Infelizmente, a minoria junta alhos com bugalhos e tá lá. E tem uma coisa que é muito presente nas postagens que pregam sincretismo e tudo. Existe um viés cognitivo chamado o viés do custo irrecuperável. Ok? O que é? É assim, ó. Eu investi tanto tempo fazendo isso, do jeito que eu fiz. Um pouquinho de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, tal. Mas eu investi tanto tempo fazendo BBS. Eu investi tanto tempo fazendo aquele programa daquela empresa lá que tem um nome francês. Eu investi tanto... Pô, tem esses caras aí agora que vieram do nada. Porra, tem esse Paraíba aí cheio de sotaque falando isso aí e tal, e tomando meu espaço. Peraí, deixa eu misturar aqui as coisas e tal. Mas isso é um viés do custo irrecuperável. É um viés, né? Sunk cost effect. É porque o cara não quer largar o osso. Ele quer provar que o BBS funciona, né? A segurança comportamental tá aí, vamos continuar. Dá para misturar a segurança comportamental com o HOP, e os caras fazem isso porque tem toda uma... Eles investiram muita energia fazendo isso, e agora para dizer, não, agora é diferente e tal, isso tem um custo, né? E eu não sei como é que vai ser. Eu também não sei como vai ser, mas eu acho que ele tem impactos e que os impactos já estão sendo vistos, né? Por causa de uma capacidade de acesso à informação que todo mundo tem hoje. Sim. E esse acesso de informação está fazendo com que aquele outro que está ali, o mesmo operador da máquina, comece a pensar, peraí, acho que não é dessa forma que ele está dizendo. E hoje com o ChatGPT, você vai lá e descobre, talvez, que aquilo não é daquele jeito. Olha, Gilval, a gente olhando você na rede, você em Londres, você foi agora na Suécia. Fui para a Suécia. Fazer todo o projeto, foi maravilhoso ver suas postagens. Como foi? Depois você me conta um pouquinho dessa viagem, de como é chegar lá para estudar o HOP, os fatores humanos, Sim, numa linguagem, numa cultura diferente, o quanto isso deve agregar para você. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, você toca às vezes em temas. A observação de um comportamento é um tema que você discute bastante. O improviso sim, é um tempo que você discute bastante. E aí, quando a gente olha, fala, meu Deus, olha o que ele está falando sobre o improviso, questionando isso, né? Mas a gente rechaça o improviso dentro de uma estrutura empresarial. Como é isso, tocar em temas tão polêmicos, às vezes, para uma empresa? O que eu tenho me especializado é em tocar em temas polêmicos que precisam ser tocados, né? Não dá para deixar de lado, Não dá né? para deixar. É tipo aquele filme, precisamos falar sobre o Kevin. É verdade, isso mesmo. Não dá para adiar. Então, assim,
mas são temas básicos, porque é a base da nova visão de segurança. O improviso, ele tão malquisto pelas empresas, mas ele vem de algo que é uma adaptação de uma realidade dinâmica, não é estática. O improviso, ele vem de uma verdade lá da engenharia de resiliência. Você citou o Richard Cook, eu vou citar o David Woods, que se Deus quiser vai vir para o Brasil em outubro, o gigantesco Eric Honeygel, o pai de tudo isso, que é o Jens Rasmussen, todos esses caras que estudaram aqui, que a gente deve tudo isso a eles falaram da resiliência e das coisas que são mais dinâmicas, e a gente precisa se adaptar a isso, e o operador se adapta em tempo real a isso, gente. E esse adaptar, às vezes, tem um improviso. E a gente não precisa ter, eu brinquei uma vez numa postagem, a gente não precisa ter medo do improviso como tem medo de uma barata voadora, que entra em pânico e tal. Eu estava em um determinado local e eu precisei improvisar. Eu faço gamificação e coloco a torre de madeira, chamada Jenga, e me deram uma mesa para eu montar o Jenga, e a mesa estava um pouquinho bamba. Eu não consegui, puxei para um lado, puxei para o outro, até que eu lembrei que eu tinha post-it na minha mochila. E eu tirei uns post-its e calcei aqui e tal, e conseguimos. E aí começou o treinamento, fizemos toda a gamificação, e chegou a hora de eu falar de improviso. E aí a turma disse, não, tinha uma turma lá, era uma equipe de supervisores, né? Eu gosto muito de dar esse treinamento para supervisores. Liderança média, né? Isso, a gente desenvolveu, cara, e foi muito legal isso. Estamos fazendo muito para média liderança. E aí um cara lá que era supervisor de um departamento disse, é intolerável o improviso. Mas eu disse, olha aqui para a mesa do Jenga, cara, você veio jogar aqui, esse jogo só pôde acontecer por causa do improviso. E ele disse, era para a gente ter recusado, né? Aquela ilusão da recusa da tarefa, não era para a gente ter jogado. Eu disse, mas bicho, a gente veio aqui para jogar, como é que eu não vou jogar? Não era para ter improviso? Eu disse, você não deveria ter improvisado. Eu disse, cara, se eu tirar o improviso, acabou a brincadeira, a torre vai cair. A torre já estava bamba. E ele disse, não pode ter. Eu disse, tem certeza? Não pode ter. Eu disse, tá bom. Então eu respeito sua opinião, eu vou tirar o improviso. Eu tirei os post-it lá de baixo e a torre caiu. E eu digo, e agora? A nossa estrutura entrou em colapso. Olha o que a gente fez. Quando a gente foi rígido e a gente não entendeu que essa adaptação foi para fazer a coisa acontecer, para fazer o jogo acontecer. Quantas vezes a gente precisa de adaptação para a gente fazer a produção rodar? E aí a gente precisa fazer o quê? Aprender e melhorar. Como é que eu aprendo com aquilo que foi a adaptação e eu torno o sistema melhor a partir eu vou tirar o improviso, eu vou tirar a gambiarra, vou falar com todas as letras, gambiarra, e eu estudo junto com os operadores e desenvolvo algo melhor, algo mais rígido, que deixa de ser gambiarra. Aí a minha inteligência de aprender com isso tudo. Eu só toquei nesse assunto, até porque todos os assuntos que eu toquei com você aqui hoje, eles foram muito superficiais dentro do nosso tempo. Não dá para se aprofundar, mas você foi tão perfeito. Porque a ideia exatamente era um homem especialista nas novas visões. Um homem que busca a modernidade no desenvolvimento de segurança, no fator humano, na implementação de uma metodologia que funciona e que dá resultado. Não dá para em uma hora, como nós estamos chegando, saber tudo. Mas você foi tão preciso que quem está ali está olhando e falando, eu quero isso. Eu quero também agora aprender esses mecanismos que faz com que a gente olhe segurança de um jeito diferente. Estou muito feliz com tudo, porque você você trabalhou na Nacional Gás e veio com o gás todo da sua vida nesses 23 anos, né? Rômulo,
eu vim com muito gás, Você tem muito gás. porque eu sou Que um energia. aprendiz, eu tenho vontade de aprender. Então, eu não sou tudo isso que você imagina e com seu vozeirão você fala. Eu sou muito menos do que isso. Eu sou um projeto, eu sou um vir a ser. Amanhã, provavelmente, eu vou ser uma pessoa melhor, porque eu vou estudar com todos esses caras que escreveram tudo isso. Eu sou um aprendiz. Eu vou aprender como eu aprendi hoje com a galera que estava no treinamento e me ensinou tanto. Semana que vem eu vou estar com a outra equipe, vai ter lá supervisores e tal. Eu vou aprender mais com eles. A gente precisa ter humildade. Por isso que eu fui até a Suécia. A empresa me proporcionou isso. Foi a Segurança Diferente que patrocinou a minha ida para eu passar uma semana mergulhado num programa que a Universidade de Lund tem, chamado Laboratório de Fatores Humanos, plural. Fatores Humanos e Sistemas de Segurança. Eu passei uma semana lá estudando com os caras que sabem muito mais do que eu, que são esses caras que eu quero. São os PhDs e tal. São, lá em Lund são os PhDs, os caras que escrevem livros. E dentro da fábrica, eu quero, quando eu for, fazer a minha pós-graduação com os caras que sabem mais do que eu. São os operadores. É por isso que a gente precisa ser humilde e amanhã falar com os operadores, fazer perguntas melhores e aprender com eles. Porque os operadores sabem muito mais coisas do que a gente imagina. A gente precisa colocar o ego no bolso e a gente precisa ir lá e conversar com eles, fazer conversas francas, perguntas genuínas, treinar algo que a gente está desaprendendo, que é a escuta. No meu treinamento, a gente faz um monte de exercício de escuta. E depois a gente diz, como é que foi isso? E os caras disseram, hoje eu ouvi. O cara disse, nossa, Gilval. Um gerente de setor, hoje, de uma multinacional, disse, nossa, Gilval, com esse exercício eu vi que, como eu sou ansioso, tu estava me respondendo e eu já estava aqui maquinando a próxima pergunta, porque a gente não tem paciência para escutar. A gente está desaprendendo a escutar. A gente só ouve. E são verbos bem difíceis. E ouvir é mecânico, né? Ouvir é mecânico. É verdade. A gente precisa escutar. E escutar, genuinamente, é escutar com a alma. Depende da vontade. Depende da minha vontade, do meu treino, que eu olho para ti e eu te escuto, eu te acolho. E aí a gente volta para aqueles verbos que a gente não conjuga mais, né? Que é acolher, que é aliviar, que é restaurar. A gente começou por ele. Ressignificar. Ressignificar, sim. O professor Robert Long traz um verbo, esse é disruptivo. Curar. Curar. Quando foi que disseram pra gente, pra nós dois, que a nossa profissão de profissional de segurança seria conjugar junto com a galera o verbo curar, porque a gente está num ambiente doentio. Se não tivesse a NR1, não estava sendo revista. Ninguém estava falando de doenças psicossociais. É verdade. A gente está doente. Doente socialmente, inclusive. Socialmente. A gente está doente socialmente. A gente não viaja mais se não tiver ansiolítico na necessaire. É verdade. Como é que a gente pode, enquanto profissional de segurança, passar a conjugar o verbo curar, aliviar, restaurar, começando pelo primeiro, que é acolher. É isso que a gente precisa fazer. Entender, né? Entender o outro. Você sabe que quando a gente fala de segurança, as pessoas falam, mas segurança do trabalho é sempre a mesma coisa, sempre as mesmas discussões. É impossível agora, depois de assistir com você aqui, que segurança é a mesma coisa. Segurança é diferente. É diferente. Vamos fazer uma segurança diferente.
com toda certeza você pode contar comigo. Bora. Vou fazer nesse finalzinho do nosso bate-papo, que tá me doendo o coração, porque eu quero deixar você descansar, mas a gente ficaria Eu tempo. tenho energia, pode continuar. Ah, energia você tem e muita. Um post essa semana de um profissional no LinkedIn questionou todos os gurus da segurança. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver. Chega um monte de gente falando disso, falando daquilo, mas na prática não acontece nada, o Eu cara vi isso. falando. Mas a segurança, a nova visão, ela é feita na prática. Ela nasceu da prática. Ela nasceu da prática. A nova visão nasceu. Jens Rasmussen, lá na Dinamarca, David Woods saiu dos Estados Unidos, foi para a Dinamarca e começaram a estudar, depois principalmente do acidente nuclear de Three Mile Island nos Estados Unidos, eles começaram a estudar. Eles se perguntavam, velho, como é que os caras apertando esses botões, como é que eles conseguem fazer para acertar? Como é que eles não fazem uma catástrofe aqui, tendo que controlar tantas coisas? E eles se perguntavam isso, e diziam, não sei, vamos olhar na prática. E aí você pega Jens Rasmussen, um engenheiro eletrônico, começando a estudar a cognição e na prática a interação homem-máquina, se juntou com David Woods, um psicólogo, e eles começaram a fazer trabalho juntos, Eric Honecker, começaram a ver na prática como é que o cara interage com a máquina, como é que a cognição dele funciona aqui, e aí começaram a ver o conjunto, como é que toda essa galera que está na sala de máquinas consegue se comunicar e evitar uma catástrofe. A nova visão de segurança é totalmente baseada na prática. E eu vou dizer uma frase que chama-se "O conhecimento liberta", e faz parte desse material extremamente importante. O Paulo me indicou o comandante Carlos Augusto Nunes. Ele vinha fazer um bate-papo comigo, mas ele teve um problema, vai fazer depois. Massa. O Paulo tá lá, mas também, e o Hugo também, um desejo meu grande. Então, assim, eu tô até meio que emocionado de ter esse bate-papo com você, e um bate-papo tão fantástico, tão, ao mesmo tempo, preciso, visceral. Você leva informação para as pessoas olhando para a câmera, olhando para o olho daquela pessoa. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu estou maravilhado e muito grato. Gilval é um profissional extraordinário que consegue ter uma visão de forma global e, ao mesmo tempo, analista, de forma a não deixar passar nada que não esteja em devidas condições e dentro da legislação. Aprendi bastante com ele e acredito ainda que irei aprender muito. Eu acho tão interessante ele falar que aprendeu com você e vai continuar aprendendo, porque eu acho que você tem muito, muito material para entregar para todo mundo. Muito material. Eu queria que você tivesse muita saúde na sua vida. Tenho que cuidar mais dela e melhor. Cuide, porque você viaja muito, você tem tempo para suas coisas, você tem tempo para sua vida particular, para viver a sua família, você consegue dedicar isso? Sim, eu estou tendo bastante tempo com a minha família, tempo de qualidade com os meus filhos, né? Vou a show de rock com eles, escuto música com eles. Como chamam seus filhos? Meu filho mais novo chama-se Nicolas. Ele tem 16 anos, está no primeiro ano do ensino médio, é guitarrista, é fã de thrash metal, death metal. O primeiro show da vida dele foi o Sepultura, lá em Fortaleza, fui eu que levei. Maravilhoso. Fez 16 anos agora, eu presenteei com uma guitarra, e não é uma guitarra comum, ele queria uma guitarra de 7 cordas, porque a guitarra comum tem 6, mas ele quer de 7 cordas, porque a de 7 cordas faz e é mais thrash metal. Dei a guitarra de 7 cordas para ele e tá lá em casa tocando e tal. Em breve o músico estaria nas telas. Minha filha mais velha chama-se Isobel. Isobel é um nome inspirado na faixa 7 do segundo álbum da cantora Björk, a cantora islandesa. O álbum chama-se Post.
e diz respeito à minha história com a minha esposa, quando a gente namorava, escutava isso, e quando ela engravidou, já depois de 5 anos de casado, porque a gente, assim, eu queria ser um bom pai, eu não tive o pai biológico, eu disse, como é que é ser um pai? Eu sei lá, mas eu quero estar pronto. Então a gente lá com os 30 e tantos é que a gente decidiu e tal. E quando a gente fez o ultrassom que disse é menina, na hora a gente disse Isobel, porque a música é uma das músicas da trilha sonora do nosso amor. E Isobel vai para o 2º semestre agora de biomedicina e são filhos maravilhosos. E recentemente eu estive aqui em São Paulo para patrocinar para eles o show do System of a Down, que eles gostam, então nós vamos fazer essa aventura. Minha esposa ficou em casa, que ela não curte multidão, e foi eu e meus 2 filhos para o show do System of a Down. Eu tenho tempo demais para eles, para minha esposa, que eu amo muito. Eu preciso ter um pouquinho mais de tempo para mim, para cuidar da minha saúde. Estou com uns exames atrasados aí, né? Estou devendo uma ida na nutricionista e tenho que dar uma cuidada, né, em mim, porque eu já estou com 54 e tenho que me cuidar, bicho. É verdade. E até porque quando você está nessa pegada tão genuína, não combina, né, com todo o teu discurso se eu não cuidar da minha saúde. Exatamente. Peraí, né? Eu estou tentando mudar uma visão tão difícil e tão necessária, eu preciso comungar com isso. Isso, se eu não cuido nem de mim, então eu tenho que cuidar de mim melhor, né? 16 de setembro teremos uma nova turma de hop? Sim. A nova turma de hop vai ser como a gente redesenhou esse ano. Uhum. A turma online é capitaneada pelo nosso grande amigo, nosso guru. Ele sim, ele é um guru. Gustavo Duca. Gustavo Duca e Caio Pimenta são... o Caio vai vir aqui, ele tá com o menino, tal, de férias e tal. Sim. Mas ele é muito bom no assunto fazer menino. Não, e a qualidade, né, dele nos textos, né, são muito próximos aos seus, né? Assim, vocês são muito verdadeiros na escrita. Mas ele escreve bem melhor, ele estuda muito mais, e aí eu não sou nem digno de amarrar as sandálias dele. O Pimenta é maravilhoso e ao vivo ele é melhor. Você vai gostar muito dele. Então, o Duca, ele junto com o Hugo, né? O Duca é um cara fantástico, sou fãzaço dele. O Hugo é de longe o cara mais bonito da Segurança Diferente. É verdade, ele é um galã, né? Ele é o galã da Segurança Diferente. Os dois estão capitaneando essa turma online de hop. Eu e o Paulo, a gente fica nos bastidores. Quando dá, a gente aparece. Okay. Porque tá aparecendo muito trabalho. E assim, a gente tá dividindo mais. Trouxe o comandante Augusto Nunes agora para o nosso time, começamos a fazer alguns trabalhos juntos, assim, estamos ensaiando e vamos agora, 2º semestre, ele vai decolar. E a gente também está com o professor Tarcísio Saurim, grande professor da Federal do Rio Grande do Sul, e Tarcísio Saurim deu uma turma agora de Engenharia de Resiliência online, e no 2º semestre... A gente vai anunciar ainda, mas já dou um spoiler, 2º semestre vai ter outra turma de engenharia de resiliência, que de engenharia não tem nada. Você que é administrador, você que é psicólogo, você que é técnico de segurança, que está ralando ainda para o seu diploma, se inscreva. A engenharia de resiliência, não se assuste com esse nome de engenharia, não. Ela é muito mais resiliência do que engenharia. 2º semestre promete. Depois eu vou pegar os links e vou colocar aqui para ajudar na divulgação. Joia, muito obrigado. Um dia eu vou te trazer para você falar do offshore, porque você também, né, você foi na CBO fazer os fatores humanos. Eu fiquei imaginando o que é os fatores humanos dentro de uma empresa de offshore. Gente, deve ser uma loucura. O mundo da navegação offshore é uma loucura. Deve ser maravilhoso a gente poder falar sobre isso. Eu estou tão honrado
tão honrado, mas tão honrado e orgulhoso ao mesmo tempo de ter possibilitado esse momento com você hoje. A honra é toda minha, é um prazer enorme estar aqui, vendo você pessoalmente, e você é muito mais bonito pessoalmente do que no vídeo, esse vozeirão, cara, parabéns pelo trabalho que você está fazendo e muito obrigado pelo convite. Eu que te agradeço demais. Amei estar aqui. Amei te ouvir, amei te seguir, amei seguir teus ensinamentos, amei que as pessoas tivessem a oportunidade de conviver um pouco com o Gilval Menezes e com essa qualidade visceral que você tem. Nessa câmera aqui, faz um fechamento pra gente, para quem acompanhou. Acompanha a gente, acompanha a Segurança Diferente, ajuda a gente a fazer uma segurança melhor, uma segurança mais humana, uma segurança menos punitiva, uma segurança que não precisa observar o trabalhador, a gente precisa aprender com o trabalhador. Se junta com a gente, vem nesse movimento, que é um movimento bonito que está acontecendo no mundo todo. No mundo todo está acontecendo uma nova visão de segurança. Se junta a gente e vem ensinar um pouquinho para a gente também, eu quero aprender com você. Segue a gente. Excelente. Eu conversei com o Gilval Menezes, consultor da Segurança Diferente, porque o conhecimento liberta. Nós estamos sendo libertados por uma qualidade incrível. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Quero te ver de novo, viu? Aqui. Muito. Valeu demais. Um grande abraço.